Você já parou para pensar por que praticar o bem vai muito além de uma simples escolha moral? A verdade é que isso é um caminho direto para a evolução espiritual, algo que poucas pessoas realmente compreendem. Enquanto muitos acreditam que o bem é apenas uma obrigação social, a realidade é bem mais profunda. Ele é o próprio combustível para a transformação interna. Mas, e se eu te dissesse que, ao praticar o bem, você não está apenas fazendo algo certo para os outros, mas também moldando a sua alma para alcançar algo que você nunca imaginou? Isso pode parecer contraditório para alguns, mas é a pura verdade. E o melhor, as recompensas dessa prática não são apenas espirituais. Elas se manifestam na sua vida agora. Quer saber como isso impacta sua evolução espiritual? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender. Conformidade com a lei divina. Era uma vez um jovem chamado Lucas que se sentia perdido no mundo. Ele vivia buscando um propósito, sem entender por que as coisas aconteciam de determinada maneira. Um dia, durante uma caminhada pela natureza, ele se deparou com um velho sábio que lhe disse algo que mudaria sua vida para sempre. O segredo da vida, meu amigo, é viver em conformidade com a lei divina. Lucas, intrigado, perguntou o que isso significava. O sábio sorriu e explicou: a lei de Deus é simples, mas poderosa. Ela rege tudo o que existe, e quando você age de acordo com ela, as portas da felicidade se abrem diante de você. O sábio começou a mostrar para Lucas que o bem é o caminho que segue essa lei. Tudo o que está alinhado com ela é bom, enquanto o mal é aquilo que se desvia dessa harmonia natural. Era como se a vida tivesse uma música própria, e fazer o bem era como tocar a melodia correta. Quando Lucas começou a entender isso, ele percebeu que suas ações diárias tinham impacto não só na sua vida, mas também no universo ao seu redor. Cada pequena escolha de fazer o bem se conectava com algo maior, que ele não conseguia ver, mas sentia profundamente. O sábio então o levou a refletir sobre como o mal, ao contrário, era como uma nota dissonante em uma música, algo que causava desconforto e distúrbio. Imagina uma orquestra, disse o sábio, onde um músico toca fora do ritmo. O som não é harmônico. Quando você age de maneira errada, se afasta dessa harmonia divina. Mas ao praticar o bem, você se alinha com a grande sinfonia do universo. Lucas começou a entender que fazer o bem não era apenas uma questão moral, mas uma maneira de viver em sintonia com a própria criação. E assim, com os dias passando, Lucas foi adotando essa nova perspectiva. Ele sabia que o caminho do bem não era fácil, mas ele também compreendeu que, ao seguir a lei divina, ele estava trilhando a rota da verdadeira paz. À medida que ele agia de maneira justa e caridosa, sentia sua alma se expandir, como se estivesse em sintonia com algo muito maior que ele mesmo. Lucas, agora, já não se via mais perdido, pois soubera que a chave para encontrar seu propósito estava em viver conforme a lei divina, no bem e na harmonia. Evolução moral e espiritual. Júlia era uma mulher muito conectada ao mundo material. Ela tinha tudo que poderia desejar: uma carreira promissora, uma casa grande e amigos influentes. Mas, no fundo, sentia que algo estava faltando. Uma noite, ao conversar com uma amiga sobre suas inquietações, ela ouviu uma frase que a fez refletir profundamente: a verdadeira evolução não vem de fora, mas de dentro. Aquela frase ficou ecoando em sua mente, e ela decidiu embarcar em uma jornada para entender o que isso significava. Foi então que ela começou a perceber que, embora tivesse uma vida externa confortável, sua evolução moral e espiritual estava estagnada. Com o tempo, Júlia passou a perceber que a prática do bem não era apenas algo nobre, mas essencial para seu crescimento interior. A cada ato de bondade, ela sentia sua alma se expandir e suas virtudes florescerem. Aos poucos, ela foi superando suas limitações pessoais, deixando de lado o egoísmo e a vaidade. Agir com empatia, praticar o perdão e se dedicar ao próximo se tornaram mais do que um dever moral. Eram maneiras de evoluir, de conquistar um equilíbrio interior que ela nunca imaginara ser possível.
Ela começou a entender que o bem não era apenas uma questão de fazer o que era certo, mas de se tornar uma pessoa melhor, mais conectada com a sua essência espiritual. Durante essa fase, Júlia enfrentou vários desafios que testaram sua paciência e caráter. Em um momento difícil, ela precisou lidar com uma traição de alguém próximo. Em vez de reagir com raiva, como faria no passado, ela se lembrou da sabedoria que estava aprendendo. Optou por praticar o perdão e ajudar aquela pessoa, mesmo diante da dor. Esse ato de bondade não apenas curou a relação, mas também aprofundou sua compreensão sobre o que significa evoluir espiritualmente. Ela entendeu que cada ato de amor e compreensão a aproximava mais da perfeição moral que todos buscamos, pois cada passo em direção ao bem era um passo em direção à verdadeira paz interior. E assim, ao longo dos anos, Júlia se transformou. Ela percebeu que a verdadeira felicidade não estava nas conquistas materiais, mas na paz que advinha de uma vida de virtudes. Ao praticar o bem, ela não só moldava o seu caráter, mas também sua evolução espiritual, avançando em direção à plenitude. A vida dela, antes marcada por um vazio, agora se preenchia de significado, propósito e harmonia, pois, ao se tornar uma pessoa melhor, ela estava, na verdade, se aproximando da sua verdadeira essência divina. Harmonia universal e responsabilidade coletiva. Ricardo sempre acreditou que as ações de uma pessoa não influenciavam muito o mundo ao seu redor. Para ele, o que importava era o que acontecia dentro de sua própria vida. Mas algo mudou quando ele começou a observar com mais atenção o impacto de suas atitudes sobre as outras pessoas. Em uma conversa com um amigo, ele ouviu uma frase simples, mas profunda. O que você faz para o bem de um, afeta todos. Essa ideia, que antes parecia distante, passou a ecoar em sua mente. Ricardo começou a perceber que, ao fazer o bem, ele não só melhorava a sua vida, mas também contribuía para a harmonia do mundo à sua volta. Ricardo iniciou uma jornada de consciência e começou a ver suas ações como parte de um grande todo, onde cada gesto de bondade reverbera no universo de maneiras que ele nunca imaginara. Ao ajudar um amigo, ou simplesmente praticar a generosidade no dia a dia, ele começou a perceber como suas atitudes criavam ondas de positividade. Por exemplo, ao ajudar um vizinho idoso com suas compras, o que parecia ser um pequeno gesto de bondade teve um efeito muito maior do que ele poderia prever. O vizinho, tocado pela sua atitude, ajudou outra pessoa, e assim a cadeia de ações positivas se espalhou. Com o tempo, Ricardo passou a entender que a responsabilidade coletiva é um reflexo direto de nossa capacidade de agir em harmonia com os outros. Ele viu que, ao praticar o bem, ele não só gerava benefícios para si, mas também contribuía para a evolução e o equilíbrio de toda a sociedade. Seus pequenos atos de bondade, por mais insignificantes que parecessem, eram como pedras jogadas em um lago, cujas ondas se expandiam e tocavam a vida de muitos. Ele percebeu que sua responsabilidade não se limitava às pessoas mais próximas, mas se estendia a todos ao seu redor, e que sua contribuição para o bem coletivo estava, de fato, interligada com a evolução universal. Aos poucos, Ricardo também percebeu que a harmonia universal não era apenas uma questão de praticar o bem em grandes momentos de crise, mas de incorporar essa prática no cotidiano. Ele aprendeu que, ao agir com justiça, compaixão e amor, ele estava ajudando a criar um mundo mais justo e harmonioso, onde todos pudessem viver em paz. O simples fato de escolher o bem todos os dias se tornou a base para o seu propósito de vida, e ele começou a sentir uma conexão profunda com a energia que unia todos os seres humanos, sabendo que, ao fazer o bem, ele também estava ajudando a construir um futuro mais harmonioso para todos. Agora que você entende a importância da prática do bem e como ela impacta diretamente sua evolução espiritual, pergunto: como você pode aplicar isso na sua vida a partir de hoje? Que ações pequenas ou grandes você pode tomar para começar a moldar sua alma e se aproximar da perfeição? A evolução espiritual não acontece da noite para o dia, mas cada passo que damos em direção ao bem nos aproxima mais de uma vida mais plena e equilibrada.
Se você realmente deseja transformar sua realidade, não espere mais. Pratique o bem agora, de maneira intencional e consciente. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Ao fazer o bem, você também contribui para a construção de um mundo melhor. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo com a gente. O que você vai fazer hoje para começar sua transformação espiritual?